Olá a todos! Neste vídeo, vamos analisar de forma geral alguns aspectos futuros e outros elementos a serem considerados. Primeiro, vou recapitular brevemente a matéria que cobrimos até agora. Em seguida, gostaria de abordar alguns aspectos relacionados com o código de rede e as atualizações necessárias. Falaremos sobre a estabilidade da rede porque acho que é uma preocupação muito importante para o futuro. Relativamente à qualidade da energia e à capacidade de hospedagem, a ideia é ser mais proativos e melhorar os tempos de resposta. Discutimos principalmente os estudos de impacto nas redes locais e globais, principalmente avaliados em condições estáticas, como fazemos para estudos de planeamento, excepto que neste caso, também adicionamos cenários de produção. O estudo de impacto na rede local GIS é geralmente realizado até ao ponto de ligação, POC na sigla em inglês, ou até ao ponto de acoplamento comum, PCC. O estudo de impacto na rede global, NS, abrange toda a rede e pode até ir a montante transformador, especialmente se houver um retorno através desse transformador. Com o aumento das energias renováveis em rede, alguns aspectos do código da rede devem ser atualizados. Primeiro, é necessário entender o comportamento da sua própria rede e como ela evoluirá com o aumento das energias renováveis. Deve também compreender os requisitos da rede, pois é isso que precisa de implementar para a nova produção de energia renovável. Note que a dinâmica em baixa tensão muda com o aumento dos níveis de produção descentralizada, PD, o que significa que os seus sistemas de informação geográficos e os seus modelos de simulação devem ser desenvolvidos no caso de ainda não os ter disponíveis, de modo a poder estudar imprevistos, etc., de forma adequada para fins operacionais e para responder às exigências. No passado, a robustez da rede e os níveis de curto-circuito eram, por assim dizer, sinônimos. No entanto, com a adição da produção de energia renovável, existe um debate a nível internacional sobre a forma como a robustez da rede deveria ser definida. Voltaremos a este assunto mais tarde. É preciso compreender as características das faltas da rede. À direita, encontram-se exemplos de requisitos de permanência durante faltas de diferentes países. Embora esses valores sejam diferentes, trata-se de um equilíbrio subtil entre as exigências da rede e as capacidades dos produtores de energia renovável. Não se esqueça que o objetivo principal é não perder grande parte desses geradores de energia renovável em caso de falta, especialmente no que diz respeito à transmissão do sistema. É, portanto, necessário alinhar-se com características de queda de tensão mais comuns na sua rede, tanto em termos de profundidade como de duração. A qualidade da alimentação elétrica é um dos aspectos que eram anteriormente tratados de forma reativa, ou seja, após o facto consumado. No entanto, torna-se cada vez mais importante considerar a qualidade da energia de forma proativa. Isso significa que é preciso tomar medidas também do ponto de vista do código de rede. Vários imprevistos terão diferentes repercussões na sua rede, pois a dinâmica da rede mudará à medida que se vai adicionando mais produção de energia renovável. Um dos elementos-chave aqui é, por exemplo, o salto do ângulo de fase que os produtores de energia renovável terão de ser capazes de suportar. Tais saltos de ângulo de fase ocorrem frequentemente quando as linhas da rede de transporte disparam.
Portanto, para compreender as suas próprias necessidades em matéria de rede e rede, a robustez da mesma é novamente mencionada. Isto baseia-se na relação entre a produção térmica ou rotativa tradicional e a sua produção de energia renovável. Um aspecto essencial é que reduziu a inércia rotativa no seu sistema. Os níveis de curto-circuito diminuem porque essas energias renováveis geralmente só podem fornecer a corrente nominal, ou mesmo um pouco mais em caso de falta. Há também a questão da velocidade das respostas e dos serviços auxiliares, como as reservas. É necessário compreender todos estes elementos em termos da robustez da sua própria rede e da capacidade do sistema para gerir os eventos. Torna-se, portanto, uma questão de estabilidade. Para superar esses problemas relacionados às questões de variabilidade da rede, que tipo de apoio requer no que diz respeito às energias renováveis? Já mencionei os serviços auxiliares, mas hoje existem inversores formadores de rede, bem como outros dispositivos que podem contribuir para a estabilidade da rede. Em suma, eles fornecem máquinas virtuais, bem como respostas tais como a inércia ou a corrente de falha, como é o caso da produção tradicional. É importante especificar esses requisitos desde o início, porque, no mínimo, a PD deve ser configurada de forma adequada e, em alguns casos, concebida para responder a essas exigências. Ora bem, mediante o código de rede, todas as partes interessadas ou todos os intervenientes devem provar a conformidade com este código. Como é que a companhia de eletricidade vai avaliar a conformidade? Relativamente aos produtores de energia renovável, há várias etapas que devem ser seguidas. Comece com os estudos. Trata-se de estudos semelhantes aos que temos abordado neste curso, mas são muito mais completos de modo a garantir a conformidade, como, por exemplo, os serviços auxiliares de apoio de permanência durante faltas, etc. Em seguida, há uma fase que envolve medições após o comissionamento, para provar fisicamente se a maioria desses aspectos que foram verificados através de estudos, bem como os relacionados com a qualidade da energia, estão em condições. Por fim, durante a fase operacional, se detectar um problema, como a falta de capacidade de suportar faltas sem desligar em caso de baixa tensão, que não tenha sido possível testar durante o comissionamento, pode ver se a respectiva central está em conformidade. Tudo isto diz respeito, em particular, a unidades de grande porte. Para instalações pequenas, existe uma alternativa importante. É possível realizar ensaios de tipo. A partir do momento em que a instalação, ou o inversor, esteja em conformidade com os requisitos do seu código de rede, ou da sua norma ou especificação de interligação, eles são considerados conformes. Na África do Sul, isto aplica-se às unidades com menos de 1 MW. Com que frequência realiza essas verificações? Os códigos de rede geralmente exigem uma conformidade contínua, mas a rede pode ser testada a intervalos regulares de alguns anos N. A estabilidade da rede já foi levantada anteriormente como uma preocupação. Em geral, a estabilidade da rede local ou global não é uma preocupação até cerca de 15% de penetração. A nível internacional, existem diferentes possíveis definições, uma delas sendo a relação entre a dimensão física das diferentes instalações, as energias rotacionais, incidência em relação às energias renováveis, ou as diferentes tecnologias usadas. Também se pode definir em função da energia exportada por essas diferentes tecnologias ou da quantidade consumida pelos clientes.
A estabilidade dos pequenos sinais e das frequências é influenciada por aspectos como a baixa inércia e os níveis de corrente de curto-circuito. A estabilidade da tensão também pode ser de natureza local, nomeadamente em caso de controle incorreto do fator de potência, ou de perda de sincronismo entre diferentes partes da rede, por exemplo devido a uma interligação fraca, e também devido à margem de reserva. Em geral, verifica-se a necessidade de uma margem de reserva mais elevada, devido à forte variabilidade das energias renováveis ligadas à rede. A crescente presença de energias renováveis ligadas à rede exige escolhas delicadas. Todos estes aspectos podem ser atenuados por uma aplicação adequada dos modos de controlo e tecnologias de inversores mais inteligentes, por exemplo, para a formação de redes. Já dissemos também que a qualidade da energia deveria ser gerida de forma mais proativa. Mas deve ser gerida em função da dimensão do autoprodutor, de modo que os pequenos autoprodutores que foram testados possam ser aceites sem testes adicionais. Na África do Sul, a conformidade com o código de rede para pequenos sistemas até 1 MW é baseada em testes tipo, e para a qualidade da energia, aplicam-se os testes tipo até 5 MW. Os sistemas maiores requerem uma gestão verdadeiramente proativa da qualidade da energia, o que implica a distribuição ou atribuição de limites de emissões aos diferentes geradores e aos clientes da companhia de Electricidade, uma fase de medições, durante a fase de teste de conformidade com o código de rede, e a colaboração entre as diferentes partes para que todos trabalhem no sentido de obter a melhor qualidade de energia possível na rede. É importante notar que, mesmo que a qualidade da energia se torne mais visível durante a integração da produção distribuída, os clientes existentes continuam a ser os principais contribuintes para os níveis de qualidade da energia na rede, e que a PD não deve ser considerada como o principal responsável. No início do curso mencionamos de passagem a capacidade de acolhimento. A ideia geral é compreender que quantidade de energia renovável pode hospedar na rede. Isto pode variar dentro da mesma rede, como pode ver nesta imagem à direita, onde o vermelho indica que não há mais capacidade, e o verde indica que há capacidade disponível. Muitas vezes, isto pode ser feito ao nível dos alimentadores. Ao analisar cada alimentador, tem de procurar saber qual a capacidade que pode ser hospedada. Em última análise, quer ter esta informação em relação a todo o sistema. Pequenos sistemas, sistemas elétricos mais pequenos e sistemas isolados. Há geralmente um problema com a produção mínima. A produção termoelétrica existente tem uma carga de base mínima que precisa de fornecer. Portanto, se tem energia renovável em demasia, a produção térmica irá parar e provavelmente não poderá continuar a produzir com as energias renováveis, a menos que sejam associadas a uma fonte alternativa. Existem vários métodos determinísticos ou probabilísticos para determinar a capacidade de acolhimento, e não existe regra única que funcione para todos os sistemas. Temos aqui um exemplo de uma rede em que a análise foi realizada na base dos alimentadores. Como era de esperar, a capacidade é maior quanto mais próximo do transformador se encontra o alimentador. À medida que nos afastamos, menor é a capacidade. Ou seja, os sistemas que podem ser instalados são cada vez menores. Nesta fase, convém notar que os veículos elétricos que chegam podem ter um impacto significativo na rede no futuro, pois os carregadores geralmente representam cargas muito importantes, podendo atingir 12 kW.
Isto exige repensar os princípios de planeamento, pois grande parte da diversidade das cargas será eliminada. Isso significa que o reforço das redes para APD também pode ser útil para veículos elétricos no futuro. Existem alguns aspectos fundamentais aos quais deve prestar muita atenção. Trata-se de garantir que os requisitos do código de rede para a produção de energia renovável sejam tidos em conta tendo em consideração as características da sua rede. A estabilidade da rede é uma das principais preocupações a nível internacional devido à crescente penetração das energias renováveis. A qualidade da energia deve ser gerida de forma proativa. Examinamos brevemente a capacidade de hospedagem, que nos pode ajudar a ligar mais produção renovável, mais rapidamente, compreendendo melhor onde a PD pode ser conectada, sem necessitarmos de estudos detalhados adicionais.